dia. Vamos à revisão de figuras de linguagem. Bom, as figuras de linguagem são recursos não convencionais que o falante ou escritor cria para dar maior expressividade à sua mensagem. Isso com criatividade, de forma que a mensagem ela seja vista e recebida como uma forma ou de uma forma bem criativa e chamativa até. Primeira figura de linguagem é metáfora. O que é a metáfora? É o emprego de uma palavra com o significado de outra em vista de uma relação de semelhança. O princípio da metáfora é a semelhança entre elementos de universos diferentes, de mundos diferentes. Nós temos aqui o exemplo: seu avô é um touro, ou seja, fazendo a comparação entre o avô, que é um ser humano, e um touro, que é um animal, num universo totalmente diferente. Outro exemplo: no verão minha casa é um forno. Então a casa, né, que é um prédio, e o forno, que é um eletrodoméstico, né? Então são coisas de universos diferentes, porém a metáfora consiste nisso, em fazer essa relação de semelhança. A comparação, que é a segunda figura que vamos ver, é uma atribuição característica de um ser a outro em virtude de uma determinada semelhança. Nesse caso, empregam-se termos que evidenciam o como, o tal qual, assim como, feito, etc. Olha o exemplo: seu avô é como um touro. Os seus olhos brilhavam como estrelas no céu. Ou meu filho joga futebol como o Pelé. Terceira figura, a ironia. É uma das figuras de linguagem mais conhecidas e utilizadas, principalmente nos programas, né, de televisão, nas charts humorísticas. Ela é corriqueira no dia a dia, em algumas situações, como, olha o exemplo: ele a tratou com a gentileza de um cavalo. Quem pode tratar uma pessoa, quem pode ser gentil como um cavalo? Porque daí subentendemos que é uma pessoa bruta. Que lindo, que homem lindo! Para dizer que não é tão lindo assim, né? Que bolsa barata, custou só R$ 1.000. Como uma bolsa barata pode custar R$ 1.000? Então, são situações do dia a dia que nós colocamos para afirmar, né, o contrário daquilo que realmente queremos dizer, não no seu sentido, não no seu sentido real. A onomatopeia, a quarta figura, ela é uma figura de retórica que consiste na imitação aproximada entre o som de uma palavra e a realidade que a mesma representa. Então, essa figura, nós damos o nome ao som, né, ao som natural daquilo que a gente tenta, né, colocar no significado. Exemplos: o trim-trim, que é tão conhecido, quando nós vemos o trim-trim em alguma literatura, em alguma situação, nós entendemos que é o som do telefone tocando. Smuck, que é o som de beijo. Pou, que é a batida, soco, porrada. O tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio trabalhando. Bum, explosão. E as outras colocações, outros exemplos que colocamos aí para nos ajudar a entender tranquilamente, né, essa figura de linguagem. Vamos para a quinta figura, que seria a prosopopeia.
atribui características humanas a seres inanimados. Olha aqui, nós temos um poema aqui de Vinícius de Moraes. O poema chama-se A Porta. É um ótimo exemplo para a onomatopeia. Vamos ler. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem presenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Você percebeu que é a porta, né? É como se fosse a porta falando. É uma atribuição humana, que é a fala. A porta não fala, ela é sem vida, ela é inanimada. Outro exemplo. Hoje até o sol está mais feliz. Nós sabemos que o sol é uma estrela. O sol não tem nenhuma atribuição humana, né? Ele não fica nem triste, nem feliz. Mas essa figura de linguagem nos proporciona isso, né? Dar a algo inanimado uma atribuição, uma característica humana. As flores estão dançando ao vento. As flores não dançam, elas movem, né, de acordo com o vento. Porém, ao movimento, né, do vento, atribui-se essa característica, né, que é a dança. Sexta figura de linguagem é a metonímia, tá? A metonímia. A metonímia ela é rica no seu significado, na sua maneira de uso. Ela, eu diria que é a figura que mais tem recursos, né, em relação às outras. Então, a metonímia é a substituição de uma palavra por outra. Nesse sentido, que tem que haver uma relação lógica, uma proximidade de sentidos, para que possa acontecer isso, essa troca, essa substituição de uma palavra por outra. Enquanto que na metáfora, o sentido real da palavra é substituído. Então, na metáfora, o sentido real é substituído da palavra. Na metonímia, o sentido permanece, mas a palavra é substituída. Vamos ver? Letra A. Do símbolo pela coisa que ele simboliza. Ele jamais deixou a cruz, ou seja, ele jamais deixou a religião, ele jamais deixou a fé. Letra B. Do autor pela sua obra. Minha cabeceira somente Cecília Meirelles, ou seja, na minha cabeceira somente a obra literária de Cecília Meirelles. Só que ela escreveu algum livro, né, que você tem adquirido. Letra C. Do inventor pela coisa inventada. Comprei um Ford, ou seja, comprei um carro com a marca Ford. D. Do lugar pelo produto do lugar. Fumei um cubano e bebi um bom português. Na realidade, fumou um charuto de Cuba e bebeu um bom vinho de Portugal. Letra E. Da marca pelo produto. Ele comeu muito biscoito de maisena. Na realidade, ele comeu muito biscoito de amido de milho. Maisena seria a marca. Letra F. Da parte pelo todo. Várias mãos trabalharam naquele projeto. Na realidade, várias pessoas trabalharam naquele projeto. Não somente as mãos, indicam pessoas. Letra G. Da causa pelo efeito ou do efeito pela causa. Seus cabelos brancos não permitiam dançar. O que acontece aqui é que a velhice, a idade, não o permitia dançar. Não propriamente os seus cabelos brancos. Na letra H, da espécie pelo indivíduo. Em 1961, um homem foi ao espaço pela primeira vez. Em 1961, alguns homens foram ao espaço pela primeira vez.
não foi somente um homem, porque é necessário uma equipe, né, uma tripulação para isso. Letra I, do singular pelo plural. Lutou pelos direitos da mulher. Na realidade, alguém lutou pelos direitos das mulheres. Letra J, do continente pelo conteúdo. Bebeu toda a garrafa e se embriagou. No caso, ele bebeu toda a bebida que estava na garrafa e se embriagou. Sétima figura de linguagem é o eufemismo. Ela consiste em suavizar palavras ou expressões que são desagradáveis. Consiste na troca de palavras ou expressões fortes por outras que atenuem ou amenizem. Exemplo, ele foi descansar ao lado de Deus para dizer que ele morreu. Ele é funcionário da limpeza pública para dizer que ele é um gari, que ele faz a limpeza, ele recolhe o lixo. Oitava figura é a hipérbole. É o exagero intencional com a finalidade de tornar mais expressiva a ideia. Então, essa figura ela é caracterizada pela expressão exagerada. Exemplo, ele ganhou rios de dinheiro. Será? Rios ou muito dinheiro? Era um morto de fome. Como que alguém morto tem fome? Você já me contou essa história umas 1000 vezes, para dizer que a pessoa já repetiu várias vezes a mesma coisa. Rapidamente, aluno, você tem aqui algum comentário sobre as figuras de linguagem que temos trabalhado até aqui. Outras virão, ok?